A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Soares e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Seu filho está protegido no mundo virtual? Você tem segurança do que ele anda assistindo ou você está assim, mais ou menos, mais ou menos? É a pergunta de hoje. Eu quero falar um pouco sobre o controle parental. No vídeo passado eu falei aqui junto com meu filho, o Heitor, que tem 4 anos, a respeito de uma música, que eu nem vou falar nem mais esse nome dessa música, que eu não quero ficar dando ibope pra ela não, tá? Falei a respeito de uma música e nesta música identifiquei um conteúdo bem inapropriado para a idade dele. E aí eu comecei a pensar um pouco mais de estratégias para poder ter este controle do que ele está assistindo. E eu me deparei com algo que eu já sabia. E você também já sabe. Não adianta só nós termos o controle do que eles estão assistindo, falar isso não, aquilo não. Nós temos que ensinar eles o que escolher. Ensinar eles o caminho a escolher. E neste vídeo eu quero falar aqui um pouco como ajudar os seus filhos a escolher conteúdos saudáveis aqui no YouTube. Eu amo o YouTube, por isso que eu também estou aqui. Acredito muito nessa ferramenta e nós devemos ensinar os nossos filhos a usar essa ferramenta para poder crescer, tanto espiritualmente como também como pessoas. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas, algumas dicas de como fazer o controle parental. E também vou ensinar para vocês algumas medidas que eu já faço com o Heitor para ensinar ele a escolher o conteúdo, por isso que eu identifiquei o que ele estava assistindo ali inapropriado. A música que o Heitor estava ouvindo é uma música muito usada para memes, para desafios, chama muito a atenção das crianças. Só que mesmo vendo aquela música ali, ele teve um desconforto e por isso que ele chegou para a mamãe e falou o que ele estava assistindo. Desta forma, eu comecei a perceber o que nós fazíamos, eu e meu marido, estava fazendo efeito. E também procurei outras formas de entender o que ele está assistindo. E vou passar aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui neste canal Joselito de Ponta Cabeça, se inscreva no canal, já vai deixando o curtir aí neste vídeo. Nos ajude a levar a palavra de Deus, a ensinar outros pais. Quanto mais você curtir, mais você comentar, mais o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Então, conto com você. Para ensinar, nós devemos ter uma boa comunicação. E não tem outro jeito se não for dialogando. Então, a primeira ferramenta que eu quero passar para vocês é perguntar o que você anda assistindo, o que você está aprendendo, pedir eles para contar, para desenvolver. Isso é muito bom para o raciocínio lógico, para interpretação de texto. Como professora, eu percebo como que cada vez mais os adultos não sabem interpretar, porque são tantas e tantas informações que nós recebemos, então nós não diluímos isso aqui, nós não processamos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a processar o que eles estão recebendo para não ser só mais uma informação ali. Então, a boa comunicação é a primeira chave para você poder entender e proteger o seu filho neste mundo digital. Dentro dessa parte da boa comunicação, você precisa começar a colocar as regras, os objetivos, o que você espera que seu filho assista. Não é só falar canal tal é bom, o desenho tal é bom. Não, você tem que ensinar ele a ver qual conteúdo ali faz sentido para ele. Uma coisa que eu já faço com o Heitor não sabe escrever, mas eu peço a ele para depois que ele assistir algum desenho que eu percebi que é um desenho assim que não é muito bom, eu peço a ele para poder enumerar as coisas que tem ali naquele desenho. Mais pra frente eu farei um vídeo aqui até sobre desenhos. Tem um inscrito no nosso canal que já pediu isso há um tempão e nós até hoje não fizemos. Mas eu quero mostrar que quando você põe para a criança, olha, este desenho tem violência, houve briga, um apelido ou outro de alguma coisa, você vai pontuando para a criança e ela mesma, não precisa nem você falar, isso não pode, isso é ruim. Ela mesma começa a perceber que aquele desenho ali não está fazendo sentido para ela. E ensinando nessa questão para as crianças do que é bom e do que não é, sempre pegar a Bíblia. Eu gosto até de usar essa versão deles aqui, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma versão mais simples para o entendimento deles. Em 1 Coríntios 14:40 fala assim: portanto, façam tudo com decência e ordem. E explicar para eles, isso que você está assistindo traz
é uma ordem para sua mente ou tá deixando você confuso? Porque às vezes eles assistem uns desenhos muito violentos, isso tira o equilíbrio de qualquer um. Isso aí é decente? Explicar pra eles o que é decente, que é algo que é correto, que é algo que edifica. E aí, nessa questão, eu também faço com o Heitor um combinado que dá muito certo. E aí, você já tem tempos que a gente tem feito. A cada desenho que você assiste desenho normal, você precisa de assistir algum desenho que vai edificar o seu coração ou vai te ensinar alguma coisa. Não pode só ficar lá, ligar o modo automático, né? Às vezes a gente quer ligar o modo automático só vendo, curtindo desenhos normais que eu falo com ele, ou um canal, qualquer coisa assim. A cada um, você vai ter que assistir algum que vai te edificar o seu coração, alguma coisa cristã que vai trazer uma mensagem, ou você vai ter que assistir alguma coisa também que vai te ensinar. Às vezes ele assiste até coisas de culinária, ou então vai assistir alguma coisa assim, também ligada. Tem tantos canais, né, cristãos, graças a Deus, assim como o nosso. Tem outros canais também que falam exclusivamente para crianças. Tem canais que ensinam a fazer brincadeiras, assim, para eles aprender algo. Então é isso. Você tem que fazer os combinados, deixar bem claro para eles o que você espera deles e com certeza eles vão saber que precisa de decência e ordem até para ficar com o celular. E aquele outro versículo também que eu falo muito com o Heitor: existe tempo para tudo, existe tempo para fazer uma coisa, tempo para fazer a outra, e aí colocando os limites tudo flui bem. Terceira dica: ensinar o nosso filho a encontrar conteúdos de qualidade, você também tem que procurar conteúdo de qualidade. Não adianta só você falar com ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você também não mostrar que você assiste coisas de qualidade. E não somente assistir. Nós precisamos muito indicar aqui, os livros. Devemos tirar, aí vai entrar na outra dica, mas devemos dar um tempo para eles poderem ficar à vontade assistindo o que eles querem e tal, mas também devemos tirar um tempo para ensinar eles a Bíblia, a ler para eles algum outro tipo de livro e sempre estar mostrando para eles. Assistir é importante, mas quando você lê é melhor ainda. E quando você escreve ou você desenha, para a idade do Heitor, que ainda não sabe escrever, o desenhar faz todo sentido para ele. O brincar, o ficar ali pegando seus bonecos, seus carrinhos e ficar. Então nós devemos ensinar eles a procurar este conteúdo de qualidade, dando exemplo e também dando ele outras ferramentas para conhecer o que é um conteúdo de qualidade. A quarta dica, eu quero limitar. Limitar é a palavra de vez. Não adianta! Você precisa de limitar. Temos que colocar limites no que eles podem ou não assistir. Você já foi lá, conversou, você tem uma boa comunicação e agora você precisa partir para outra etapa, que é limitar o que eles podem e o que eles não podem. E como você limita? Primeiro, você precisa conhecer o que eles estão assistindo. Então, tem os históricos lá no YouTube, você vê o histórico. Tem tanto pai que eu já vi, eles não sabem nem onde está o histórico, gente. Tem tantos pais que entregam o telefone ali, entregam o tablet para a criança e não olham o que ele viu. Você não tem como ficar 24 horas com a criança? Lógico que não, mas você precisa saber o que ele viu. Então, se você não tem as outras ferramentas que eu vou falar aqui, mas você pode ir lá, coisa simples, olhar o histórico. No canto esquerdo da tela, quando é no computador, você vai lá, clica naqueles 3 pauzinhos e vê o que é o histórico. No celular ou no tablet, você vai na barra lá embaixo e aparece a palavra biblioteca e você vai lá, clica em biblioteca e vê o histórico. Marina, mas o meu filho pode ir lá e apagar o histórico. Sim, pode. Se ele ir lá e apagar o histórico, você já falhou na primeira parte. Por isso que eu falei que tinha a primeira parte. E aí nós vamos pegar outras ferramentas aqui se seu filho já está fazendo isso. Eu estou aqui para ajudar vocês a ensinar o seu filho a ter hábitos digitais saudáveis. Isso não é fácil. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas tem algumas etapas aqui que se você seguir direitinho, tudo vai fluir normalmente. Depois de falar um pouco dos históricos, tem uma outra opção que é você ter uma conta exclusiva do YouTube Kids para as crianças. Só que a conta do YouTube Kids para as crianças, ela funciona até uma certa idade. E eu tenho as minhas ressalvas em relação a ela. Por quê? O YouTube Kids só vai conteúdos infantis, não vai conteúdo de grande ensinamento.
E ainda tem algumas coisas que são boas para criança assistir, mas que não estão lá. E vai muito conteúdo de brinquedos, de canais onde as pessoas incentivam o consumismo. Então, aí pra aqui na nossa casa particularmente ele não funcionou, mas é uma ferramenta, porque eu gosto que o Heitor assista também conteúdos didáticos. Nós temos uma experiência com as nossas sobrinhas, elas gostam muito de assistir conteúdos de faça você mesmo, que elas amam isso, conteúdos de artesanato, só que aí no YouTube Kids não tem, então acaba que o que tem é muito básico, então acaba que elas não ficam à vontade dentro do YouTube Kids, e aí fica limitada a um certo tipo de conteúdo, que é muito infantil. Outra opção que o YouTube te traz é ativar o modo restrito da conta normal. Você vai lá, ativa o modo restrito e aí você e outras pessoas não vão ter acesso a algum tipo de coisas assim que não é um conteúdo edificante. Então, é uma ótima opção quando você deixa a criança ficar no YouTube normal. Eu também faço de ter uma conta exclusiva para criança, porque ela pode acessar a conta normal e ali o YouTube é muito inteligente. Ele vai identificando os gostos e vai indicando aquilo que você gosta. Então, se for uma conta que é normal aqui da nossa casa, pode ser que apareça coisas que não faz sentido para o Heitor. E aí ele começa a querer pesquisar outras coisas. Por exemplo, meu marido acaba assistindo muita coisa de futebol, carro, de pregações. E aí se aparece esse tipo de YouTube pra ele, o que vai acontecer? Ele, não, isso não me interessa, e vai querer começar a procurar outras coisas. Então, ao invés dele procurar, é bom você deixar uma conta exclusiva para ele. E aí o próprio YouTube vai entendendo o gosto e você vai pondo o que pode, o que não pode, dá dislike, o conteúdo ruim. Esse conteúdo aqui você já deixa o like, viu? Este conteúdo é bom, é muito bom e você também precisa de compartilhar. Mas o conteúdo ruim, você dá o dislike porque aí não vai ficar aparecendo pra você coisas daquele nicho ali. Quinta dica, a dica mais esperada, que são quais os mecanismos, Marina, que eu vou limitar mesmo, vou fazer o controle parental, porque o controle parental é isso, os pais, os adultos, controlam o que as crianças podem ou não devem assistir. E isso é algo totalmente normal que nós devemos sim fazer. Eu vou falar aqui de alguns aplicativos. Primeiro eu vou falar do aplicativo do Google, que é o Family Link. É um aplicativo gratuito, muito bacana. Nele você, além de colocar o que você quer que eles assistam ou não, você pode controlar também o uso de redes sociais. Quando é uma criança maior, que já tem um telefone, você põe lá quanto tempo que eles podem ficar em cada tipo de rede social. Hoje existem algumas redes sociais que é melhor você até excluir, tá? Mas, e algumas outras que você vê que é necessário ou não ele tá utilizando, porque eles têm amigos, não tem como falar assim, ele não vai mexer em nada. E isso também depende muito da idade deste, já tô falando de adolescente. Eu tenho o meu de 4, com certeza ele nem mexe, mas aí vai do entendimento de cada pai, da maturidade que cada um vê nos seus filhos, e aí vai de cada um. Esse aplicativo, além de ser bem completo, por isso que eu escolhi ele serve tanto para telefones Android como telefones da Apple, e é um aplicativo gratuito, que eu amo quando tem essa palavra. O Google Family Link, ele precisa que a criança tenha uma conta Google para poder usar. E funciona com crianças até 13 anos, porque depois dessa idade, eles começam a ter os dispositivos, né? Tem outros aplicativos da Apple, da Microsoft, só que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque aí você vai pesquisar, você já sabe que existem ferramentas para controlar o uso. E você tá vendo a necessidade, além do que eu já falei, da boa comunicação, de observar os históricos e tal, você precisa mesmo controlar, monitorar o que eles podem, o que eles não podem, usa um aplicativo desse. A última dica é a dica mais importante. Você precisa de sentar com o seu filho, assistir o que ele está assistindo, ficar ali ó, grudadinho. Precisa. Essa aproximação, ela é muito importante. Eu, quando criança, eu sentia muito essa falta. Não tinha essa coisa, os pais não tinham que ir lá ficar, a gente nem tinha celular, né? Mas a minha mãe trabalhava muito, então ela não tinha tempo para sentar, para assistir um desenho, para conversar, para ver o que eu tô fazendo. E isso hoje faz muita falta. Eu acredito muito que tinha a questão da prioridade.
Às vezes, quando a gente às vezes tem que deixar tudo ali, a bagunça da cozinha, da casa, e sentar com os nossos filhos e dar um tempo para eles saber, lá no primeiro, volta lá naquela primeira dica, que é a questão da comunicação. E é exatamente esse aqui é a cereja do bolo, é a comunicação inicial e a comunicação no final. Você precisa sempre dedicar um tempo de qualidade para conversar, para assistir, para ver o que ele está fazendo, para ver quais são os amigos que ele conversa no WhatsApp, o que ele não está conversando. Hoje eles podem usar o telefone, né, para as aulas virtuais. Então nós precisamos, gente, eu sei que é muito complicado. Muitos pais não estão trabalhando em casa, muitos pais têm que sair, mas quando você estiver, esteja 100%, se doa verdadeiramente para você poder não fazer somente o controle parental, mas para você ensinar, para você mostrar que aquilo ali que você está fazendo é muito mais do que limitar, mas é porque você está pensando no bem daquela criança. Nós temos que estar com eles, mesmo que seja um tempo menor, mas que seja um tempo de qualidade. E eu quero falar, porque depois que surgiu tantas coisas, né, que deixa a nossa atenção para um lado, para o outro, eu tenho colocado muito no meu coração um versículo que fala: cuida dos negócios de sua casa e não dê lugar à preguiça. Tá em Provérbios 31:27. Porque hoje não é só a preguiça de ficar, vou ficar deitado, não vou fazer isso. Não é a preguiça de ficar na rede social, nós também. Isso é para você, pai, para você, mãe. Ah, vou ficar aqui no joguinho, vou ficar aqui na TV porque eu trabalhei a semana inteira, eu preciso. Não, você precisa de dar um tempo de qualidade, dedicar um tempo para comunicar, para conversar, para ensinar o seu filho no caminho, tá bom? Olha, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar. Fez sentido para você? Deixe um comentário aí. Muito obrigada por estarem aqui e até mais. Bye!